Olá, uma boa tarde para vocês. A Suzan Tour entrou com pedido na justiça para provar que tem condições de assumir as linhas que eram autorizadas para Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada, e argumenta que possui o TAR, termo de autorização de serviços regulares, com validade até o dia 25 de outubro de 2025, portanto, bem além do prazo de um ano prorrogável por mais um, da autorização judicial para operar os serviços em forma de arrendamento. Com isso, a empresa contesta as alegações da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, de que o seu TAR venceu no dia 13 de setembro de 2019 e não foi renovado, sendo ainda de acordo com a NTT, a Suzan Tour inapta a operar as linhas rodoviárias. Sem o TAR e a LUP, licença operacional, nenhuma empresa pode operar serviços interestaduais de ônibus gerenciados pela NTT. Por causa de uma decisão provisória do TCU, Tribunal de Contas da União, a possibilidade de autorizações de novas linhas está suspensa, o que a empresa do ABC também contesta. Segundo o documento apresentado pela Suzan Tour, as permissões na NTT não são para fretamento e transporte rodoviário regular. A Suzan Tour aponta ainda no documento que a NTT teria omitido da Justiça que, em Brasília, se reuniu com representantes da Suzan Tour às 16 horas do dia 26 de outubro de 2022 para tratar justamente do arrendamento das linhas, que até então eram autorizadas a Aviação Itapemirim e Aviação Caiçara. Para a empresa, em nenhum momento a reunião foi produtiva e também no encontro, a NTT se mostrou contra a Suzan Tour. Por isso, os advogados trazem a dúvida sobre quais as intenções da agência em tentar impedir as operações das linhas pela Suzan Tour. Não há motivação da NTT em se manifestar contrariamente a Suzano, o que se mostrou evidente e notório na reunião do dia 26/10. Quais seriam as intenções em impedir uma operação que é benéfica para todos os credores da massa falida, a própria autarquia e a preservação de uma marca que pertence ao Brasil? Segundo a Suzan Tour, participaram da reunião o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali Rodrigues, e demais diretores da agência, além também da Procuradora da República, Isabela Silva Oliveira Cavalcante. Ainda de acordo com a companhia sediada em Santo André, no ABC Paulista, nessa reunião foram tratados diversos temas de assuntos operacionais e jurídicos para o início da prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros em cumprimento ao contrato de arrendamento. A Suzan Tour ainda sustenta que a NTT não deve ter interferência na decisão sobre a falência do grupo Itapemirim, que permitiu o arrendamento. Um dos motivos é porque, de acordo com a Suzan Tour, a NTT tem o papel de apenas regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviço e exploração da infraestrutura de transportes. Outro motivo é que a NTT não é terceira interessada no processo e nem prejudicada, não detendo ainda, segundo a Suzan Tour, interesse processual para se manifestar ou recorrer das decisões protoladas pela agência. Para a Suzan Tour, não é papel da NTT se importar qual a empresa que vai operar as linhas. Ou seja, para a NTT, pouco deveria importar qual a empresa está operando determinada linha de transporte terrestre, devendo-se ater a regularidade da operação de maneira imparcial, em atenção ao princípio de igualdade e aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não compete à NTT, com todo respeito, impugnar a acertada autorização e homologação do contrato de arrendamento celebrado e nem fazer defesa contra a Suzano, devendo trabalhar em conjunto para atender o interesse público e aos interesses da respeitada autarquia. Contestando a NTT, a Suzan Tour alega à justiça que as linhas podem sim ser consideradas ativos de uma empresa de ônibus. Para isso, a empresa do ABC sustenta que as linhas são ativos imateriais, ou seja, uma empresa de ônibus sem linhas para operar não vale nada, que a justiça decidiu que as linhas são essenciais para a entrada de recursos e pagamento de credores, e que já havia previsão de alienação das linhas, que formavam uma UPI, Unidade de Produção Individual, sem nenhuma contestação em 2018 por parte da NTT. Em primeiro lugar, a partir do momento que as empresas tiveram autorização para operar as linhas arrendadas, elas passaram a fazer parte dos ativos imateriais das empresas, podendo, inclusive, ser cedidas, sublocadas ou operadas em parceria com outras empresas. Uma empresa de ônibus, sem linha para operar, não vale nada. Em segundo lugar, na decisão em que decretou a falência e autorizou e homologou a celebração do contrato de arrendamento, esse juiz universal decidiu que as linhas, guichês, pontos de venda e área
área de carga das rodoviárias são essenciais à afetiva operacionalização das linhas da falida, mediante o arrendamento temporário concedido de forma emergencial. E em terceiro lugar, causa estranheza essa manifestação da NTT de que as linhas não seriam parte do ativo da massa falida apenas agora, quando da autorização e homologação do seu arrendamento em 24/10/2018, quando da apresentação do plano de recuperação judicial, já previa a possibilidade de alienação das linhas, que formavam uma UPI específica. A Suzantur ainda acusa a Agência Nacional de Transportes Terrestres de ter criado na manifestação contra o arrendamento das linhas uma cortina de fumaça, podendo induzir a justiça ao erro ao trazer uma série de resoluções, portarias e documentos que não têm nada a ver com o arrendamento. Para tentar dar um ar de legalidade às suas alegações, a NTT coleciona pareceres da AGU de 2019, em publicações do Diário Oficial da União e protocolos realizados na Procuradoria Federal junto à NTT. Não há nenhuma explicação e nem pertinência com o contrato de arrendamento, tratando-se de verdadeira cortina de fumaça para confundir e induzir esse juízo universal em erro. A Suzantur ainda alega que a citada decisão do Tribunal de Contas da União sobre o setor de ônibus rodoviários não impede a transferência das operações da Itapemirim-Caiçara para a sua administração, porque o posicionamento do TCU é sobre novas linhas e novos mercados. Mas as linhas em questão não são novas e foram somente suspensas para Itapemirim e Caiçara, e não extintas. Além disso, nesse mesmo contexto do TCU, a Suzantur alega que a decisão não a envolve, já que é cadastrada faz tempo na NTT e tem o TAR válido até o ano de 2025. A empresa do ABC Paulista diz que já se preparou para as operações das linhas que eram autorizadas até então ao Grupo Itapemirim e que já fez investimentos previstos na decisão judicial. Um deles foram pagamentos na ordem de R$400 mil pelo arrendamento e compra de ônibus de alto padrão, o recebimento e reforma de ônibus da Itapemirim-Caiçara, que estavam em situação de abandono, também fazem parte do pedido à Justiça. A empresa ainda cita 10 pontos. Primeiro, foi formado um grupo de trabalho multidisciplinar de competência ímpar. Segundo, foi estruturado um plano de operação que permitirá a operação de todas as linhas arrendadas e em todas as regiões do país. Terceiro, foram adquiridos veículos modernos para o início da operação. Quarto, a Suzano já recebeu e está reformando diversos ônibus que estavam espalhados por todo o território nacional, a grande maioria em situação precária e de sucata, o que revela que não havia nenhuma intenção em preservá-los, muito menos de preservar a operação pelos antigos gestores. Quinto, a Suzano já fez o pagamento de R$400 mil referente aos pagamentos mensais do mínimo ajustado no contrato de arrendamento, mediante depósitos em conta vinculada a esse juízo universal. Sexto, a Suzano já abriu processo seletivo e iniciou a contratação de funcionários para a operação, privilegiando aqueles que eram trabalhadores das falidas. Sétimo, a Suzano tem o TAR válido até o dia 20/10/2025. Oitavo, o contrato de arrendamento já foi protocolado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, bem como a Suzano preenche, sim, todos os requisitos necessários para o efetivo cumprimento do contrato de arrendamento e realização da operação, sendo que as questões indevidamente trazidas pela Advocacia Geral da União já foram endereçadas administrativamente e lá devem ser resolvidas, cabendo à NTT cumprir as decisões protocoladas por esse juízo universal. Nono, a Suzano já está com 51 motoristas e 20 veículos cadastrados junto à NTT. E décimo, a Suzano já tomou posse de guichês, pontos de venda, áreas de cargas e sala VIP da massa falida, junto ao terminal rodoviário do Tietê e cooperação da Socicam, tendo iniciado os procedimentos para reforma e operação. A Justiça ainda vai decidir. Essas foram as informações desse domingo. Uma boa tarde para você e um bom voto nesse domingão de eleição.